Agora, votado o Marco Civil, a Câmara tende a se debruçar sobre outra medida bem complexa, polêmica, que é a medida provisória 627, que trata de questões tributárias das empresas no exterior. Ela é extensa, ela é complexa, como eu disse, e tem muitos interesses em jogo. Queria ouvir dos deputados como é que isso está sendo encaminhado, como está a discussão na comissão especial e qual é a expectativa para a votação desse projeto que também integra a agenda mínima aí da indústria para esse ano, e é relatado pelo Eduardo Cunha, líder do PMDB, que há pouco tempo comandou uma rebelião ali do chamado Blocão na Câmara. Vamos inverter a ordem, começando pelo Ciarra, depois Vacareza, depois queria ouvir também o Renó e o Paulo Afonso sobre essa MP, que é bastante complexa e importante. Realmente, Vera, bastante complexo, com mais de 500 emendas apresentadas. O relator, o deputado Eduardo Cunha, ontem leu o relatório na comissão especial e nesse momento, agora que nós estamos fazendo o debate, ela está sendo discutida e provavelmente será votada ainda nessa sessão que está sendo discutida, para encaminhamento ao plenário da Câmara, acredito eu, na próxima semana, na próxima terça-feira. A gente sabe que, enfim, ainda não atende toda aquela necessidade colocada pela indústria, tem questões que já estão asseguradas, como a reabertura do prazo também do refis até o ano de 2008, a reabertura de prazo para aqueles que não fizeram a oportunidade, a questão, enfim, da tributação no estrangeiro, tem uma questão do mercado imobiliário também, na permuta de imóveis, terrenos por imóveis, isso afeta vários incorporadores em todo o Brasil, é uma questão que a tributação está sendo, enfim, passada para o momento, enfim, seguinte, quando está concluído o empreendimento, tudo isso está sendo discutido, é uma matéria polêmica, mas ela será com toda certeza votada, porque ela interessa a parcela significativa da indústria nacional. E o senhor Vacareza, qual que é a posição do governo, a posição da bancada do PT em relação a esse MP e o que esperar do relatório do deputado Eduardo Cunha, que começa a ser discutido agora? Vera, eu queria falar da minha posição e vou informar sobre a posição do governo. Eu acho que essa medida provisória, ela partiu de pontos muito complicados para a indústria brasileira, para as empresas brasileiras, apesar de corrigir algumas questões. Porque ela dificultava o crescimento, se ficasse no seu original, das multinacionais brasileiras. Criava entraves para a consolidação de lucros e de prejuízos no âmbito internacional, criava uma confusão entre uma subsidiária e uma empresa de propriedade de uma empresa brasileira. Ela estabelecia um imposto para pessoas físicas com ganhos no exterior, quase que antecipado, com dificuldades, colocava como paraíso fiscal regiões, inclusive dos Estados Unidos, ou Londres, que não é paraíso fiscal. Então, ela não era uma medida provisória que iria contribuir, apesar de ter pontos ali muito importantes. Acho que o debate democrático, isso acontece na Câmara e aconteceu na Câmara e no Senado, em todas as medidas provisórias de todos os governos. Toda medida provisória ela é muito aprimorada no Parlamento. O relator, o deputado Eduardo Cunha, conseguiu, no diálogo com a sociedade, no diálogo com o governo, fazer um relatório que teve um avanço muito grande. Pessoa física saiu dessa regulamentação da medida provisória, foi corrigido alguns pontos extremamente importantes para a indústria nacional, para as grandes empresas nacionais que estão se expandindo no exterior, e o texto é um bom ponto de partida. Tem um ou outro problema que nós vamos conversar hoje à tarde, talvez se não der para votar hoje, votar amanhã, para a gente aprontar ainda essa semana essa medida provisória. O dado importante é que também está construindo um acordo. Eu sou partidário do diálogo, da paciência, e acho que no Brasil e no Parlamento nada se resolve com truculência. Então, acho que nós estamos construindo um bom acordo e acredito que vamos sair com a medida provisória que atenda às questões que o governo está colocando e que vai atender
o que a maioria do parlamento, expressando o pensamento da sociedade, e colocou para o governo e para o debate para essa medida provisória. Eu estou otimista a partir desse último relatório que foi lido e apresentado ontem. Renan, pelo seu acompanhamento do trabalho do Congresso, essa discussão das medidas provisórias, começando por uma comissão especial, depois tramitando nas duas casas, com prazo para expirar, ela acaba trancando a pauta do Congresso e também acaba sendo a principal discussão, tanto na Câmara quanto no Senado. Você acha que essa tramitação está condizente com o que se espera do ritmo das discussões no Parlamento? Como é que você vê essa coisa das MPs no Parlamento? Claro, as medidas provisórias na reforma, né, de 2001, através da Emenda Constitucional 32, ela tinha como pressuposto, né, um propósito, reduzir, na verdade, o uso de medidas provisórias. Né? Ela tinha essa intencionalidade, né, de dar mais controle da agenda legislativa para o próprio Congresso. O que, de fato, ocorreu, e aí eu tenho alguns dados de pesquisa que apontam claramente, foi um aumento do uso desse instrumento, devido principalmente a um aspecto daquela reforma, que é o sobrestamento da pauta, que aí impede, não é, que o Legislativo, passados 45 dias, né, da tramitação da proposta da medida provisória, possa debater outros temas. Né. Então, isso acabou resultando no menor controle, melhor dizendo, do próprio Legislativo sobre sua agenda, e que eu tenho certeza que os deputados, hoje em dia, reclamam bastante ainda desse aspecto daquela reforma. Então, não houve uma redução do número de MPs, elas continuam sendo usadas amplamente, e isso acarreta dificuldades do Congresso controlar sua própria agenda. Então, aquela reforma anterior acabou, na minha concepção, apresentando resultados não antecipados, né, que foi, ou talvez perversos pelo ângulo do Legislativo, que é essa diminuição do controle da sua própria agenda. E, imagino que discussões futuras, e que já estão em andamento, na verdade, mas que possam se aprofundar mais no futuro, pensem em rever esse aspecto específico da tramitação desse tipo de proposição legislativa. Mas ela se tornou, obviamente, um instrumento importantíssimo de governo para o Executivo. Eu queria ouvir do Paulo Afonso sobre a MP 627, aí, mais especificamente, o que a indústria espera, o que ela concorda, o que ela discorda em relação ao que está sendo discutido ali no texto da MP. Como foi colocado, é uma medida provisória, ela acabou sendo incorporada muitos temas, né? Então, são temas dos mais variados, como, por exemplo, esse processo da permuta que o Seara falou, que é um negócio que nos preocupava muito. Agora, ela provocou um diálogo bastante intenso. Nós achávamos que ela era positiva, porque tem vários temas que são positivos e tem algumas questões que a gente ainda preocupa. O problema do RTT aí, que é um processo que acho que avançou bem. Agora, com relação à tributação dos lucros das empresas que estão lá no exterior, eu acho que ainda há um espaço significativo para negociação, porque definiu um presumido, isso estou falando que está no relatório, definiu um presumido para alguns segmentos, mas nós aqui na CNI, o ponto de vista que eu acho que tem que ser, ele não pode ser só para algum segmento, ele tem que ser para toda empresa que esteja efetivamente trabalhando e tendo alguma filial, alguma ação do ponto de vista de produção no exterior. Eu acho que esse ainda são aspectos que devem continuar sendo negociados. Mas, na nossa opinião, houve um avanço, eu acho que é uma maturidade. E você falou uma coisa que a gente fica preocupado. Falou, olha, é um ano que pode ter, às vezes, uma produção menor no Congresso. Eu acho que não. Nós temos que ter uma atenção muito grande, que os parlamentares que estão aí sabem perfeitamente disso, principalmente com pontos polêmicos e pontos assim de interesses mais setoriais, mais individuais, que podem até aproveitar a própria ausência dentro do próprio Congresso e inserir aí com dentro de algum projeto em andamento. Concreto. Hã?
Dá um exemplo concreto disso. Olha, nessa área, por exemplo, trabalhista, que a gente tem aí uma série de penduricalhos que todo dia se propõe fazer. Uma série de questões que pode acontecer. Às vezes você insere dentro de um projeto qualquer que está aí, você insere, como por exemplo esse problema da tributação da permuta, que é um negócio que se não ficar atento, acaba entrando dentro de um projeto. Inicialmente, se o setor não tivesse muito atento aí, vários segmentos, isso não estava na ordem do dia da discussão. Ele foi levantado. Será que os deputados querem comentar esse ponto específico, o risco de contrabandos e eu não vou dizer que é contrabando, mas às vezes os interesses, existe esse tipo de interesse que pode ser colocado. Às vezes, coloca aqui e tal, se você não estiver prestando muita atenção, acaba acontecendo isso. Então eu acho que é de muito trabalho, não é de pouco trabalho.